Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia e eu sou uma das professoras de biologia de vocês, para quem ainda não me conhece, tá bom? Nessa aula a gente vai introduzir então o estudo dos seres vivos e a gente vai começar com um sistema que a gente tem de classificação, chamado taxonomia. O que é taxonomia então? Vamos parar para pensar um pouquinho, tá bom? Quando a gente olha para o nosso mundo hoje, nós vemos que existem inúmeros tipos de seres vivos, tamanhos diferentes, características diferentes, certo? Uns andam, outros vão. E para estudar e entender esses seres vivos fica meio difícil, sem uma classificação, concordam comigo? Então, primeiro se faz necessário uma classificação biológica, a fim de obter organização entre esses seres vivos, com critérios já pré-estabelecidos, tá? E a taxonomia é isso. É a ciência, então, responsável por identificar, nomear, classificar os seres vivos, para que facilite o estudo de cada um deles e também as relações entre si, porque a taxonomia está diretamente relacionada com as relações evolutivas entre os organismos. Começando com o contexto histórico, então, nós temos esse moço aqui muito simpático, que é o Carl von Linné, ou chamado Linneu em alguns livros, ou até mesmo na internet, que é considerado o pai da taxonomia moderna. Por quê? Porque ele contribuiu muito para o sistema que nós temos atualmente. Foi a base de tudo. Então, a sistemática proposta por ele é utilizada até hoje. Ele estabeleceu primeiro que a espécie é a base da classificação, ou seja, indivíduos da mesma espécie são os indivíduos mais próximos entre si. Ele também criou os grupos taxonômicos, por isso que chama taxonomia, porque os seres vivos eles são classificados de acordo com taxons. Então, ele criou reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. Ele também propôs o uso de palavras latinas para nomenclatura. Então, quando a gente lê o nome de alguma planta, algum animal, não vai estar em inglês, não vai estar em português, não vai estar em francês, vai estar em latim, tá bom? E estabeleceu que a nomenclatura binomial é para o gênero e para a espécie. Então, quando eu quero se referir a esse animal ou a essa planta, eu vou me referir ao gênero e à espécie dela, certo? Além disso, o Robert Whittaker também, ele contribuiu falando que desses reinos que Linneu propôs, a divisão era entre 5 reinos, e nesses 5 reinos estavam distribuídos os seres vivos que existem. Esse sistema ele ainda é aceito em alguns vestibulares, ainda é aceito, e está presente em muitos livros didáticos, então ele não é considerado um sistema errado, certo? O sistema que ele propôs foi classificado em reino Monera, reino Protista, reino Fungi, Animalia e Plantae, que são esses 5 reinos aqui. E aí veio um outro moço muito simpático também, como vocês podem ver, chamado Carl Richard Woese. Woese, então, ele propôs uma nova classificação em reinos, e dessa vez contendo 6 reinos. Ele desmembrou um em 2, certo? Além disso, ele propôs também que os seres vivos estariam agrupados em 3 grupos de uma categoria acima do reino, chamados domínios. E esses domínios, então, estariam presentes, distribuídos esses 6 reinos. Então, ele acrescentou os reinos Bactéria e Arquea, que desmembrou o reino Monera nisso. E os domínios propostos por ele foi a Bactéria, a Arquea e o domínio Eukarya. Vamos entrar na taxonomia em si. O sistema hierárquico de taxons, então, proposto por Linneu foi, como a gente viu, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Muita coisa, sim, mas a definição de cada um deles é bem fácil de lembrar. Como ele propôs que a espécie seria a base da classificação, então a gente vai começar pela espécie, tá bom? Espécie, então, qual que é a definição de espécie? Espécie é um grupo de organismos capazes de se reproduzir entre si e originar descendentes férteis. Essa
é a definição de espécie. Então, quando eu tenho uma espécie, eu tenho a base da classificação, certo? A base. E depois vem quem? O gênero. O gênero, a definição de gênero é que ele é um conjunto de espécies. Então, eu tenho um gênero quando eu tiver um conjunto de espécies. Depois, a família. A família, então, ela é um conjunto de gêneros. E depois, ordem. A ordem é um conjunto de famílias. Depois, classe. Classe é um conjunto de ordens. E depois, filo. Filo é um conjunto de classes. E por último, eu vou ter o reino, que seria a maior das categorias e englobaria todos os outros, as outras categorias taxonômicas. Então, reino seria um conjunto de filos. Olhando para esse desenho, fica mais fácil, para esse esqueminha aqui, ficaria mais fácil de ver como que é esse sistema hierárquico, certo? Flávia, é muito nome, como que eu vou lembrar disso até o vestibular? Não tem uma maneira mais fácil de lembrar? Tem! Existe um macete para saber qual que é a ordem dessas categorias, que chama reficlofagem. Por que reficlofagem? Porque cada letrinha está representada na cor da sua categoria taxonômica. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficlofagem. Vamos ver então agora as regras de nomenclatura, tá bom? São 6 regrinhas e uma está interligada com a outra, então não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vamos pensar por que existem essas regras de nomenclatura. Pensa no tanto de organismo vivo que existe nessa Terra. E agora pensa no tanto de línguas que existem também. E agora se nós vamos pensar como que classificaria tudo isso em cada língua, usando cada regra gramatical diferente, seria uma bagunça, não teria organização nenhuma. Então, a primeira regra é que os nomes científicos eles devem ser escritos em latim, tá bom? E a segunda é que na nomenclatura, que tem 2 nomes, o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo ao epíteto específico, que é designado para cada espécie diferente. Então, aqui a gente tem um exemplo da que a gente chama a onça pintada. É do gênero Panthera, da espécie onça, tá? A terceira regrinha é que o nome do gênero começa com inicial maiúscula e o epíteto específico ele começa com inicial minúscula. E o nome todo ele precisa ser grifado quando escrito manualmente ou em letra diferente do texto de tipo itálico ou negrito. Não tem como escrever itálico no papel, por isso que precisa ser grifado, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de novo da Panthera onça, com os nomezinhos, o nome dela tá itálico, certo? O primeiro nome, que é do gênero, como a gente viu no slide anterior, começa com inicial maiúscula e o epíteto específico com inicial minúscula. A quinta regra diz que o nome das famílias dos animais recebe o sufixo. Sufixo são as palavrinhas que estão, são as letras que estão no final da palavra, tá bom? O sufixo idai e da subfamília inai. Então, a gente tem um exemplo de um gatinho aqui. E esse gatinho, ele pertence à família Felida, tá bom? Então, como por exemplo, gato e tigre. A sexta regra é a mesma, só que agora para vegetais. E como mudou, em vez de animais são vegetais, utiliza-se o sufixo ácea, tá bom? Para as famílias. Então, exemplo do cacto. O cacto ele pertence à família Cactácea. Falando sobre as classificações dos reinos, que a gente tem 2 classificações diferentes. A primeira é que os reinos eles são divididos em 5, lembra? Então, o primeiro seria o reino Monera.
que teria como representante bactérias, cianobactérias e as árqueas também, ou arqueobactéria. São características de unicelulares, certo? E células procarióticas, ou seja, possuem um material genético disperso no citoplasma, não possuem envoltório nuclear. O segundo reino seria o reino protista, certo? E teria como representantes as algas e os protozoários, também unicelulares ou também pluricelulares. Só que a partir desse reino, a gente tem organismos com células eucarióticas. Essas células, elas possuem o envoltório nuclear, então o DNA e o material genético, ele não vai estar disperso no citoplasma, vai estar organizadinho, bonitinho. Depois a gente vai ter o reino fungi, que tem como representante os fungos. O reino plantae, que tem como representante os musgos. Sim, os musgos eles entram no reino plantae também. E as árvores em geral. E por último o reino animalia, que é o reino que a gente se encontra. Então tem animais vertebrados e invertebrados. O outro sistema de classificação dos reinos são divididos em 6 reinos, já nos domínios. Então, aqui eu vou ter o plantae, que continua, o fungi continua, o animalia continua, o protista também, só que dessa vez o reino monera ele vai estar dividido em reino bactéria e reino árquea. Por quê? As árqueas, elas são sim semelhantes às bactérias, mas elas vivem em ambientes muito extremos, que a gente vai ver mais para frente. Então, perceberam que as árqueas, elas tinham características diferentes das bactérias. Então, era necessário criar um reino para elas. Então, a classificação dos domínios, que foi proposta por Buzi, fala sobre 3 domínios, certo? O domínio bactéria, no qual se encontram, então, organismos unicelulares, uma única célula, procariontes, não tem envoltório nuclear, não tem carioteca, e tem como representante as bactérias. Aqui está, então, o domínio bactéria. O domínio árquea, que também são organismos unicelulares, também são procariontes, e tem as arqueobactérias como representantes. E por último, todos os outros 4 reinos se encontram no domínio eucária, que são constituídos por organismos eucariontes, ou seja, possuem envoltório nuclear, possuem sim carioteca, e o seu material genético ele está organizadinho, bonitinho. Para classificar e para entender, a gente precisa entender também um pouco de filogenia, que é a área que estuda as relações evolutivas entre si. E nisso tem a árvore filogenética, que ela tem mais ou menos essa carinha aqui. Pode ser mais deitada ou mais em pé, mas não muda o que ela significa, tá bom? Então, a árvore ela é um diagrama de relações evolutivas entre os organismos, na qual cada ramo desses aqui representa, então, a evolução ou uma adaptação que teve, alguma coisa que mudou em relação ao ancestral comum. Quanto mais relacionado ao ancestral comum, mais recente é o ancestral comum entre elas. Quanto menos relacionadas, menos recente é o ancestral comum, ou seja, mais longe vai estar uma da outra, certo? Como que funciona essa árvore, então? O tempo evolutivo, ele começa daqui, da base, até para cá, que é o presente. Então, o tempo evolutivo, ele caminha daqui para cá, certo? Cada ramo desses tem um nó, e cada nó ele representa a diversificação ou características evolutivas diferentes que talvez quem está para baixo
quem está para baixo dessa característica evolutiva, ela não possui. Quem está para cima, então possui, certo? Então, um ancestral comum vai ser, então, também cada nozinho. Se tiver um ancestral comum no ramo principal, a cada nó vai representar esse ancestral comum. Fica meio difícil para entender, mas como a gente vai estudar mais para frente as plantas, a gente vê que aqui está, então, por exemplo, a árvore filogenética das plantas. Cada número desses aqui, eu tenho uma característica evolutiva diferente. A característica evolutiva 2, as pteridófitas, elas têm, as briófitas não têm. Então, não tem estresse para interpretar uma árvore filogenética. Apesar de, talvez, para alguns ser o primeiro contato com isso, não é tão difícil assim, tá bom? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar o que a gente viu até agora, pode ser? 2 seres vivos pertencem à mesma ordem, são necessariamente da mesma o quê? A gente lembra, então, de reficlofage, tá? Se eles são da mesma ordem, o que vem antes dele? Reficlo. Então, classe. Eles são da mesma classe. Faz sentido ser da mesma família? Não, porque eu posso ter indivíduos da mesma ordem, mas não necessariamente da mesma família, certo? E esse exemplo a gente vê na 2. Se reunirmos as famílias de cães, que é Canidae, Ursidae, Hienidae, Felidae, veremos que todos são carnívoros, portanto, pertencem à mesma. Cada família dessas é uma família diferente, mas eles têm algo em comum. O que vem antes da família? Reficlofa. Ordem. Então, eles são da mesma ordem, certo? A3. Qual dos seguintes grupos inclui organismos mais relacionados entre si? Qual que é a base da taxonomia? Qual que é a base da classificação dos seres vivos? A espécie. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem, são primatas. Pertencem também obrigatoriamente à mesma. Eles vão pertencer, tudo aquilo que vem antes da ordem, eles vão ser do mesmo. Então, reficlo, da mesma ordem. Então, da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino. Então, a resposta é a letra D. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ver vocês, então, no plantão também. E até a próxima aula, tudo bem?